Olá pessoal, essa aula de hoje ela é uma aula para que a gente retome alguns conceitos que a gente estava analisando lá nas aulas presenciais e a partir de agora a gente vai falar aí um pouco sobre calorimetria. A gente já viu esse conceito que, como a própria palavra ela remete aí a uma forma de energia que é o calor, e a gente definiu essa forma de energia como sendo necessário haver dois corpos com temperaturas diferentes para que o calor ele trafegue de um corpo para o outro. Então a gente aprendeu também a questão da diferença entre calor e temperatura, que se parecem conceitos sinônimos, né, ou semelhantes, onde na realidade calor é uma coisa e temperatura é outra. Para a gente falar em calor, a gente precisa estabelecer dois sistemas. Inicialmente eu vou falar aqui sobre temperatura. Esse retângulo aqui, inicialmente, essa figurinha aí, essa, essa área, né, essa região, vai nesse momento representar para nós um corpo constituído aí de uma quantidade de partículas. Aí seria um exemplo de ser uma amostra de material qualquer, um pedaço de ferro ou um pedaço de madeira. E essas partículas aqui, elas seriam as partículas que constituem esse corpo. Aí vamos tomar uma dessas partículas aqui, por exemplo, como se fosse essa, né? E fazer tipo um zoom, trazendo ela para essa situação aí onde a gente considera a representação desse sistema como um todo. Né? Vamos supor que isso aqui, por exemplo, fosse um átomo de ferro. E aqui eu localizei essa partícula sobre um sistema em três dimensões. Por exemplo, aqui o eixo X representando a direção como se estivesse entrando no quadro, né? Como se fosse essa varetinha que eu estou colocando aqui. A direção Y, vamos supor que seja no plano do quadro e que essa partícula ela possa se mover aqui para cima e para baixo. E na direção Z, vamos considerar também que ela esteja no plano do quadro e que essa partícula também ela possa se movimentar aqui no eixo Z. Como também a gente pode imaginar que ela possa se deslocar aqui no eixo X, né? Tipo, saindo aqui do quadro e entrando. Nesse caso, a gente teria um movimento de vibração, certo? Se essa partícula ela se move da esquerda para a direita, ou de dentro para fora, ou de cima para baixo, ou de baixo para cima, a gente considera um movimento vibratório, ou um movimento também chamado de oscilatório. O movimento de translação seria apenas quando ela se desloca aqui, por exemplo, sobre o eixo Z, né? Ou para a esquerda, ou para a direita, ela está se movendo de uma posição para outra. E o movimento de rotação, vamos supor que em relação ao eixo Y, essa partícula ela esteja rotacionando aqui no sentido anti-horário. Então, nessa situação inicial, como é que a gente associa a grandeza física de temperatura, utilizando apenas o exemplo de um único corpo? Então, aqui, tomei inicialmente aqui essa figurinha, né? Uma ilusão de ótica aí, vamos considerar que seja um retângulo, mas aí é um pedaço de material qualquer. E esses pontinhos seriam as partículas que formam esse material. E associamos a isso uma dessas partículas aqui, né, ou todas elas podem apresentar movimento de rotação, elas podem estar girando, pode também estar em movimento de translação, né, se deslocando de um canto para outro, e o movimento de vibração. Por exemplo, os movimentos de rotação e translação a gente pode associar, por exemplo, a uma bola quando ela recebe um impacto e essa bola ela sai girando
em torno do seu próprio eixo ali, de um determinado eixo, de uma determinada direção, e ao mesmo tempo ela está se transladando, não se deslocando, no sentido ali onde ela recebeu um chute, por assim dizer, né? E aí falamos inicialmente aí utilizando aí um exemplo de uma bola, o movimento de rotação e translação. Já o movimento de vibração a gente consideraria, por exemplo, essa varetinha aqui, ó. Esse movimento em torno de um determinado eixo, por exemplo, aqui a partícula aqui sobre o eixo Z, ela tivesse se movimentando aqui para a direita e para a esquerda. Então, levando em consideração que todas as partículas do corpo elas estão fazendo esses movimentos, né, de rotação, translação e vibração, a esse movimento que essas partículas estão realizando, a gente vai considerar aqui que ele esteja a uma temperatura T1. Aí vamos agora comparar com esse outro sistema. Vamos dizer que esse sistema aqui, ele esteja seja um sistema semelhante, uma matéria qualquer, não necessariamente a mesma matéria que foi representada aqui na situação inicial, mas que ele seja representado por essas partículas, que elas estejam em um nível de vibração, de rotação e translação maior. E aí eu vou chamar isso aqui de um T2, ou dizendo que esse sistema estaria com a temperatura T2, e no momento que eu considerar que essa temperatura T2 seja maior que a temperatura T1, então eu estou dizendo que esse sistema aqui ele está mais agitado, ou ele está apresentando essas propriedades aqui de rotação, translação e vibração com intensidade maior que o do sistema 1. É isso aí o que a gente chama de temperatura. Então eu vou dizer que o corpo 2 aqui, ele está com uma temperatura maior que a temperatura do corpo 1, desde que suas partículas aqui, elas estejam num grau de agitação maior, elas estejam mais rápidas, né? A rotação dela, a translação e a vibração estejam ocorrendo com uma intensidade maior. Então eu falo de temperatura nesse sentido, certo? Com o corpo só, e compara o nível de agitação das partículas desse corpo com o outro, né, com o meio ambiente em volta, ou em torno desse corpo, ou com um outro corpo qualquer, né? A gente pode até comparar isso com o nosso próprio corpo. Existem momentos que a gente pode sentir frio, certo? Estaríamos perdendo energia para o meio ambiente, ou momentos que a gente pode reclamar do calor, né? Que é o que tem ocorrido nos últimos dias de forma mais comum, a gente receber esse calor do meio ambiente, né? O ambiente ele está com a temperatura mais alta e, portanto, ele vai transmitir calor para o nosso corpo. E aí a gente diz que está com calor porque a gente está recebendo essa energia térmica do meio ambiente, numa proporção maior, numa intensidade maior. Então, portanto, o calor a gente pode definir como sendo a energia que ela flui do corpo mais quente para o mais frio. Então, qual seria o sentido do deslocamento do calor? Então, esse corpo aqui, que está com a temperatura T2, ele vai irradiar o calor. Se a gente representar aqui o calor pela letra Q, a gente vai dizer que esse calor está se propagando nesse sentido, porque a definição de calor é exatamente essa. A energia térmica em trânsito do corpo de temperatura mais alta para a temperatura mais baixa de forma espontânea. Aí depois, em outro momento, eu vou explicar sobre a questão dessa espontaneidade do calor, né? Porque a gente está estudando inicialmente um processo espontâneo ou natural, né? O não espontâneo seria um sistema em que o deslocamento do calor ele estaria sendo forçado. A gente vai estudar isso mais adiante em um conteúdo chamado de máquinas térmicas, termodinâmica, onde a gente pode fazer com que o sistema fazer com que o calor entre uns sistemas com temperaturas diferentes
ele possa fluir no sentido contrário, mas isso aí vai ser às custas de um esforço externo que a gente vai chamar de trabalho. Está associado aí com o trabalho elétrico ou o trabalho técnico. Outros conceitos que a gente já viu foram esses aqui. Inclusive a gente já fez alguns exercícios. Foram a capacidade térmica, o calor específico e a equação fundamental da calorimetria. Então, o tema de hoje ele vai centrar um pouco nesses 3 tópicos aqui. Mas de início a gente precisa desse conhecimento básico aí a respeito dos conceitos de calor e temperatura. Então, o que viria a ser a capacidade térmica, que será o primeiro tópico que a gente vai tratar aqui inicialmente. Lembre que a gente já definiu essa grandeza física através de um C, certo? E esse C, ele é definido pela quantidade de calor que um corpo perde ou recebe sobre a variação de temperatura que essa quantidade de calor fornecida ao corpo ela consegue produzir. Por exemplo, vamos supor que eu tenha aqui um material qualquer e esse material ele encontra-se a uma temperatura θ1 aí, ou T1, como a gente pode representar também. Daí se fornece uma quantidade de calor a esse corpo, que a gente vai chamar essa quantidade de calor de quê? Fornecemos essa quantidade de energia, por exemplo, colocando o objeto dentro de uma panela com água em aquecimento, ou deixando exposto lá a luz solar, ou colocando ele dentro de um micro-ondas e assim por diante. Então a gente está fornecendo calor, em função disso, esse corpo ele passa a ter uma nova temperatura, vamos chamar aqui de θ2, certo? Que a gente pode chamar também de T1 e T2. Então a temperatura ela alterou de uma temperatura inicial T1 para uma temperatura final T2, né? Ou θ1 para θ2, devido à quantidade de calor recebida. Com isso, a gente define o que seria capacidade térmica, certo? Seria a razão entre a quantidade de calor que um corpo recebeu ou perdeu, pode ser nesse sentido também, e a consequente variação de temperatura que foi provocada quando ocorreu essa absorção de calor ou perda de calor. Um exemplo, vamos supor que eu queira determinar a capacidade térmica de um objeto qualquer, certo? Uma quantidade de ferro, madeira, qualquer que seja a matéria. Essa equação ela funciona para qualquer tipo de material. Então vamos dizer que esse material aqui ele recebeu 200 joules de calor, né? Ou então 200 calorias. E essa quantidade de calor provocou uma variação de temperatura de 20 graus, certo? Isso significa, por exemplo, que se eu tiver uma temperatura inicial de 10 graus, por exemplo, e uma temperatura final de 30 graus, né? Essa diferença de temperatura aqui, ó, 30 menos 10 dá 20 graus. O que significa isso? Que essa quantidade de calor, essa quantidade de calor, 200 joules, né? Ou poderia ser 200 calorias também,
provocou uma variação de temperatura de 20 graus. Em função disso, qual é a capacidade térmica desse material aqui? Então, é a quantidade de calor que ele recebeu, no caso aqui 200 joules, por uma variação de temperatura de 20 graus, né? Por exemplo, vamos supor que o corpo tivesse uma temperatura de 10, depois que ele recebeu o calor, ele foi para a temperatura de 30. Então, a diferença de temperatura aqui seria de 20 graus Celsius. Daí a gente teria a capacidade térmica como sendo definida por essa razão aqui. E aí teríamos como resultado 10 joules por grau Celsius. Ou 10 calorias por grau Celsius, caso a gente tivesse fornecido a quantidade de calor em calorias. Então acredito que esse conceito a gente já viu, agora estou só reforçando. Mais adiante vocês vão ter uma lista de exercícios envolvendo esse conteúdo ou parte dele, mas que todos os tópicos aqui que são listados são basicamente os fundamentos das questões que a gente vai tratar aí nas atividades que vão ser utilizadas para fazer a avaliação. Pronto, já falamos de capacidade térmica, aí vamos falar agora de calor específico. E por último, a gente vai para a equação fundamental da calorimetria. Inclusive a gente já fez alguns exercícios em relação a esse conteúdo. Então, o que seria o calor específico? Vamos inicialmente nos referir à unidade do calor específico. Esse C a gente vai representar por um C menor, para a gente diferenciar ele do conceito anterior, que foi de capacidade térmica. Vamos supor que eu tenha aí um determinado material, e esse material ele tenha um calor específico de 0,2. A unidade do calor específico é caloria por grama vezes grau Celsius, que a gente também pode representar assim: 0,2 cal barra grama vezes grau Celsius. Mas o mais importante de que usar essa unidade em alguma equação aí da física, aí na física térmica que a gente está estudando nesse momento, mais importante que saber fazer os cálculos, né, que também são importantes, é você compreender qual é o significado físico dessa informação aqui. Certo? Então, se eu digo que se uma substância ela tem calor específico 0,2 calorias por grama por grau Celsius, o que é que significa isso? Como é que a gente interpreta isso aí? Uma maneira de interpretar isso é o seguinte: vamos supor que eu tenha uma substância qualquer aí, que tem esse calor específico, e essa substância, essa quantidade de material, ela esteja a uma temperatura de 17 graus Celsius. E eu consiga, de alguma forma, aumentar essa temperatura para 18 graus Celsius. Logicamente, eu vou ter que fornecer calor para isso acontecer. Então, conforme vocês podem ver aí, de 17 para 18, então subiu 1 grau de temperatura. E aí vamos tomar como exemplo o calor específico 0,2 calorias por grama vezes grau Celsius. Então, se eu perguntasse para vocês, por exemplo, qual é o significado do número 0,2 calorias barra grama, né, por grama por grau Celsius, como é que a gente iria escrever isso aí por extenso, explicando o significado físico dessa informação? Então, a gente poderia dizer o seguinte: se eu tenho um grama desse material que tem esse calor específico, se eu tenho 1 grama dele e ele estiver a temperatura de 17 graus e eu quiser
elevar ele para a temperatura de 18 graus, ou seja, aumentar a temperatura de 1 grau Celsius, eu tenho que fornecer 0,2 calorias de energia, né? Ou 0,2 calorias de calor. Então a explicação seria essa. Você explicaria da seguinte forma: para cada grama desse material, elevar de 1 grau a temperatura desse 1 grama, eu preciso fornecer essa quantidade de calor, 0,2 calorias. Por exemplo, vamos ver um outro exemplo aqui de uma medida de calor específico. Seria o calor específico da substância água. O calor específico da substância água, que é 1 caloria por grama vezes grau Celsius. O que é que significa isso? Que para cada grama de água ter sua temperatura elevada de 1 grau, eu preciso fornecer 1 caloria. Então o significado físico do calor específico é esse. Para cada quantidade de massa, né, no caso 1 grama, se eu quero fornecer uma variação de temperatura de 1 grau, eu preciso fornecer 1 caloria. Onde na realidade a gente pode representar isso aqui também, para ficar mais fácil a compreensão, assim, ó, 1 caloria, posso colocar aqui barra, 1 grama, 1 grau Celsius. Não vai afetar nada aqui o resultado, né? Porque a gente sabe que quando temos aí uma variável qualquer, um símbolo qualquer, é como se o número 1 ele estivesse aqui acompanhando. Então aqui a gente já identifica uma massa de 1 grama. Se eu quero alterar a temperatura dessa massa de 1 grama de 1 grau, eu forneço 1 caloria. Pronto, esse é o conceito de calor específico, né, e a interpretação dele. E onde é que a gente aplica esse conhecimento de calor específico? Tem um exemplo muito próximo da nossa realidade, né? Um dos diversos que a gente tem. Pronto, aqui eu estou de posse de um pedaço de madeira. Vamos supor que eu colasse aqui nesse quadro uma chapa de metal. Pode ser qualquer outra coisa que seja material diferente desse material que eu estou considerando aqui. Certo? Então aqui eu teria a madeira, né, que compõe o quadro, e aqui um metal. Se a gente aproximar, como aqui eu estou num local que não está sendo irradiado aí pelo sol, né, posso considerar assim, e se eu pegar aqui um termômetro e medir a temperatura do quadro e medir a temperatura do metal, considerando que esse metal ele não estava lá na rua, ele está aqui dentro de casa, por exemplo, eu vou ler a mesma temperatura, que a temperatura da madeira vai ser igual à temperatura do metal. Mas aí o que é que ocorre? Se a gente for utilizar do nosso sentido, do sentido do tato, para tentar dar uma definição de temperatura, né, aproximando a mão aqui do metal e aqui da madeira, então é lógico, né? Se vocês fizerem isso aí, vão notar que a impressão que vamos ter é que o metal ele vai estar mais frio que a madeira. Por que isso acontece? Exatamente por conta da grandeza chamada o calor específico. Então aqui eu tenho, vamos supor aqui um metal que tenha calor específico, 0,2 caloria por grama vezes grau Celsius. E aqui eu tenho a madeira. Vamos supor que a madeira tenha calor específico, calor específico da madeira, vamos supor que é um valor 2 caloria por grama vezes grau Celsius. Então essa sensação de temperatura que a gente tem, diferente, onde na realidade não está com temperaturas diferentes, na realidade eles estão à mesma temperatura,
essa sensação que a gente tem no tato, né? De achar que eles estão com temperatura diferente. Na realidade, eles têm calor específico diferente. Então, para cada grama, né, do metal, eu preciso apenas de 0,2 calorias, né, para alterar a temperatura de 1 grau. Enquanto na madeira, eu não sei de certeza se o calor específico da madeira é próximo desse valor aí, mas acredito que é um valor bem próximo. Para cada grama elevar a temperatura de 1 grau, eu preciso de 2 calorias. Quer dizer, eu preciso de uma quantidade de calor maior para produzir o mesmo efeito que acontece com o metal, né? O metal com uma pequena quantidade de calor, né? Que é 0,2 calorias, 1 grama do metal eu consigo elevar a temperatura de 1 grau Celsius, né? Então, enquanto que a madeira não. Para cada grama de madeira elevar a temperatura de 1 grau, né? Eu preciso de mais calor. Então, visto que o metal ele é um bom condutor de calor, quanto melhor condutor de calor um corpo ele for, menor vai ser o calor específico dele. Então, por isso que quando a gente encosta no metal, a gente tem a sensação de que a gente sente que ele está mais frio que a madeira, por assim dizer, né? Exatamente por isso, porque o metal ele é um bom condutor de calor, então ele suga, né, a energia térmica do nosso corpo e aí vai produzir frio, né? A gente vai ter a sensação que ele vai estar mais frio, mas exatamente por conta disso aí. Então o calor específico ele pode ser utilizado, o conceito dele, a aplicação nesse aspecto da sensação térmica, por exemplo. Pronto, para concluir esse primeiro vídeo, vou falar agora sobre a equação fundamental da calorimetria. Que é essa equação onde a gente representa a quantidade de calor pela letra Q. Essa quantidade de calor está sendo utilizada aí para, por exemplo, aquecer uma determinada massa, ou essa massa tá perdendo calor, né, ou absorvendo. Essa massa ela tem uma característica, que é uma constante lá, da natureza dela, né? Se for metal é uma, se for madeira é outra, água, gelo e assim por diante. E uma diferença de temperatura, que sempre será a temperatura final menos a temperatura inicial. Então a quantidade de calor ela é definida, a quantidade de calor que um material ele perde, né, ou ganha, vai ser definida por essa equação aí, chamada de equação fundamental da calorimetria. Então, como vocês estão observando, se trata de uma multiplicação de 3 fatores. Inclusive, essa equação a gente pode escrever MC TF menos TI como sendo um delta T, certo? Que eu posso colocar aqui entre parênteses ou não. Não vai fazer diferença. Deixar aqui mais proporcional. Então esse Q ele não representa apenas a quantidade de calor que um corpo ele recebe para provocar uma determinada variação de temperatura, certo? Esse ΔT aqui, ele é exatamente a temperatura final menos a temperatura inicial. Então essa quantidade de calor, na realidade, é a quantidade de calor trocada, né? Ou perdida ou absorvida. Se essa quantidade de calor, quando a gente calcular,
Se ela for positiva, aí a gente está dizendo que o corpo absorveu o calor. Se essa quantidade de calor ela for negativa, está dizendo que o corpo perdeu o calor. Certo? Como é que a gente pode ilustrar esse Q aqui, esse Q mais e esse Q menos em relação ao nosso corpo? Por exemplo, quando a gente está reclamando, está sentindo muito calor, o que é que está ocorrendo? Então está vindo calor para o nosso corpo, né? Então no caso aqui, essa quantidade de calor é positiva. Quando a gente está sentindo frio, a gente está perdendo calor. Então a gente vai atribuir o sinal negativo para essa quantidade de calor. Aí vamos encerrar agora a respeito da unidade que a gente coloca para a quantidade de calor. Como a gente já conhece aqui a unidade para massa, por exemplo, grama, quilograma, vamos supor que eu tenha aí uma quantidade de 10 gramas, certo? Ou um valor qualquer que a gente queira atribuir. E a gente conhece que o material que constitui essa massa, ele possui um calor específico, vamos supor de 0,2 caloria por grama vezes grau Celsius. E essa quantidade de calor foi a que provocou a modificação da temperatura desse corpo de uma temperatura de 10 graus até 50 graus, por exemplo. Então, se a temperatura foi até 50 graus, né, é a temperatura final, então menos a temperatura inicial. Isso aqui no caso foi em graus Celsius. Então eu poderia colocar aqui entre parênteses 50 graus Celsius menos 10 graus Celsius. E posso colocar o grau Celsius aqui fora também, como que sendo em evidência, né? Então daí quanto que seria a quantidade de calor nesse caso absorvida, né? Porque a temperatura ela estava em 10 graus, né? E subiu para 50. Então nesse caso essa quantidade de calor ela vai dar positivo, portanto é uma quantidade de calor absorvida pelo corpo, né? Pelos 10 gramas. Aqui eu vou multiplicar 10 por 0,2, né? Todo mundo sabe aqui que 10 vezes o 0,2 na realidade são 2, né? 2 décimos. É uma outra forma de a gente representar, né? Eu posso representar 2 décimos dessa forma, 0,2 ou então 2 sobre 10. Isso aqui multiplicado por quanto? Pela diferença de temperatura. Ó. 50 menos 10, 40. Então como é que fica essa conta aqui? Esse 10 aqui, ó, simplifica com esse 10, né? E aí o resto apenas 2 vezes 40 que dá 80. Certo? E aí a unidade, como é que a gente faz? Ó, aqui, ó, o grama. Simplifica com grama, né? Porque é tipo grama dividido por grama dá 1. Acabou aqui. O grau Celsius também, a gente simplifica com o grau Celsius. E resta só o calorias. Pronto, como a gente viu aqui, a quantidade de calor ela deu positivo. Então significa que essa massa, ela recebeu calor, né? Caso fosse o contrário aqui, ó, a temperatura final fosse 10 e a inicial fosse 50, essa diferença aqui iria dar menos 40. Então aqui seria negativo. E aí significaria que o corpo ele perdeu o calor. Pronto, essa parte a gente finaliza com a equação fundamental da calorimetria. Eu vou colocar para vocês no grupo uma lista de exercícios. E vocês têm então até a próxima sexta, né? De hoje a 8, hoje no caso são 3 dias 10. Então vocês me entregam a lista. Dia 10 de maio. Então vocês resolvem e envia para mim. E por hoje estamos encerrados.